Fala, Render People! Ander, qual o PC que vocês recomendam para se trabalhar com arquivis? Ander, qual é a placa de vídeo que é muito boa para trabalhar com D5? Ander, precisa de um PC muito potente para viver de render? Olha só, essas são algumas, das perguntas que eu mais recebo no meu direct. E no vídeo de hoje é exatamente sobre isso que a gente vai falar, né? Qual é o PC ideal para se trabalhar com render? Bom, mas antes de começar esse vídeo, eu já quero deixar algumas coisas bem claras aqui, beleza? Em primeiro lugar, é importante, lembrar que esse aqui não é um canal de hardware. A gente não é especialistas em computador. Então o objetivo desse vídeo não é entrar no detalhe do detalhe de cada peça, que o PC precisa ter para trabalhar com render, Apesar de o conteúdo que a gente vai apresentar aqui hoje ser bem completo, tá? Mas a ideia aqui é te dar um norte, é poder te explicar o que é importante você considerar na hora de investir num computador, ou num upgrade, de repente, do setup que você já tem, para poder realmente trabalhar com 3D de arquitetura, tá? Esse vídeo é uma base que a gente usa dos hardwares aqui no estúdio, Uma base que a gente conseguiu juntar e reunir aqui dos anos de experiência já trabalhando no mercado real, com projetos reais de todos os tamanhos possíveis. Então, a partir do que você vai ver no vídeo de hoje, você vai com certeza ser mais capaz de fazer aí as suas próprias pesquisas e também de tomar a melhor decisão possível desse tema, beleza? Outra coisa importante que eu preciso deixar bem claro também é que nem sempre você precisa do melhor computador para começar no 3D. Eu mesmo, comecei com uma carroça, podemos dizer assim. E eu me lembro que era um Intel Pentium 4. Lento pra caramba, tá? E por que eu tô falando isso? Porque não é a potência do seu computador que define a qualidade do seu render, O que vai mudar, obviamente, é a velocidade com que você consegue trabalhar, produzir, testar, Mas muitos dos alunos, eles começam com um PC básico e depois vão evoluindo, conforme vão fechando mais trabalhos, ganhando mais dinheiro com render, e daí conseguem investir, Então, quem vai te conduzir nesse conteúdo riquíssimo vai ser o Breno, nosso especialista em real time aqui do Academy. E, gente, esse vídeo aqui deu uma trabalheira, tá? Foi muita pesquisa envolvida, então já deixa o seu like aqui nesse vídeo e também se inscreva no canal, beleza? Bora pro vídeo! Fala, Render People! Como é que vocês estão, galera? Tudo certo? Esses dias eu tava rolando aí na página, na internet, ali no canal do Ander, no YouTube, e comecei a admirar todos os renders que a gente vem produzindo, no decorrer desses anos, tanto para quem usa o Corona Render, por exemplo, ou para quanto alguém usa um programa em tempo real, por exemplo, o D5, nosso queridinho do momento. E aí nessa análise eu notei uma coisa, eu falei, mas para alguém que está começando, qual PC seria o ideal para a gente poder começar a fazer um render brabo, Utilizando os 7 pilares do render realista, toda a metodologia do Ander, e todos os cursos que a gente oferece aqui de conhecimento para você. E aí a gente decidiu aqui, a equipe, todo mundo, a criar um vídeo como que se fosse um guia, nada obrigatório. Algo que deixe bem claro que é assim, um passo a passo para a gente ter um PC básico, intermediário, avançado e o PC do patrão, que é aquele sem limite de orçamento, Então a gente decidiu lançar esse vídeo para você, enquanto eu falava, você está vendo aí de fundo todas as imagens que a gente vem produzindo no MasterVis, todas as imagens que a gente vem produzindo no Unreal, no D5 e assim vai, todas essas maravilhas que a gente vem produzindo aqui. Então a gente vai fazer aqui 4 níveis de computador. Um guia no qual você pode sim montar da sua forma, pesquisar peças de computador que melhor te agrada no seu bolso, tá? Tudo isso aqui é alterável, é modificável. A ideia aqui é te mostrar como é que funciona esses níveis de computador, Porque toda hora lança uma versão de uma placa de vídeo nova, toda hora o dólar sobe, o dólar desce, vem imposto sobre as placas, vem imposto sobre as memórias. A memória RAM, então, está cada vez mais cara. Então, o mercado é muito instável. Por isso que é um guia, passo a passo ali, a ideia de entender melhor esse computador, Então, basicamente, a gente vai pegar 3 pilares aqui. O PC não passa de ser elementos de peças, de computação ali, que se unem, todos se conversam, uma bola de neve. Uma coisa que der errado, as outras dão errado. Uma coisa que dá certo, as outras coisas dão certo. Os 3 peças que a gente pode focar nesse vídeo é a memória RAM, que é aquela que recebe informação, aquela que faz a leitura do computador de forma geral, de texturas, de informações de luz e tudo mais. Os processadores, que é denominado aqui como CPU, justamente que é o renderizador em offline. Então, por exemplo, o Chaos Corona usa muito CPU. E também a nossa placa de vídeo, que é o nome de GPU, que, por exemplo, o D5 Render, o Unreal,
Programas em tempo real, jogos também, eles usam dessa tecnologia da GPU para poder fazer esse cálculo, não tanto da CPU. Então, por isso que existem dois modelos aqui de ideia para você ter uma base, tá? E o mais legal disso tudo é que se você ficar até o final desse vídeo, vai ter uma dica de ouro. Essa dica de ouro vai te mostrar um outro olhar sobre também montar um PC. Não é só montar um PC, não é só sobre peças, sobre dinheiro, é sobre uma outra coisa que lá no finalzinho do vídeo eu vou te falar. E também, uma coisa muito bacana é que nós oferecemos aqui da Off 3D Academy o curso de IA. E quando se trata de inteligência artificial, você consegue fazer pelo seu celular. Então, todo esse vídeo, dependendo da forma de como você quer tocar 2026 e adiante, a sua futura profissão aqui na área, né, no nosso mundo, a inteligência artificial faz com que você possa ter o PC básico, o primeiro nível, e então entregar resultados de altíssimo nível, gastando bem pouco. Então tudo depende do seu workflow também, tá? Então, dito tudo isso, a gente já está pronto para começar o nosso guia aqui, nosso passo a passo de entender como é que faz o computador para usufruir eles em determinados programas. Eu vou te mostrar também um site que é para você construir o seu computador. Você coloca as peças aqui, ó, Start Your Build, e ele vai automaticamente mostrar aqui, ó, elementos de falta de compatibilidade, ó, um aviso. Eu posso até pôr aqui a língua em português, ó, para a gente poder visualizar. Ó, ele vai falar, atenção, essas peças podem apresentar problemas. Aí você vai falar, o quê? Veja os detalhes abaixo. Aí ele vai falar tudo que a placa-mãe utiliza, quais peças ela consegue aceitar baseado nas suas configurações, tá? Então aqui o processador fala que ele é de 6 núcleos, que não inclui um cooler, e você precisa comprar um cooler. O cooler é aquele refrigerador, né, que faz essa parte do computador CPU ficar mais fresquinha, né? Só que a diferença desse site é que ele te entrega em dólar. Então ele não é um site brasileiro. Lembrando, a gente não vai falar sobre preços, e sim sobre peças. Então, o mais interessante é você ter esse site para você construir o seu computador, ver se não tem nenhum aviso de erro. Aqui no caso está falando só de potência, uma atenção. Tem essa lista, corre atrás dela, guiando, por exemplo, por esses 3 sites e construindo assim o seu computador, tá? Então, dito tudo isso, a gente vai usar muito o Part Picker nesse momento, só para a gente poder construir a ideia do vídeo, tá? Vamos lá! O nível 1 é um computador básico, né? Custo baixo, bom para começar. Então ele é ideal, como é um computador bem básico, ele é ideal para modelagem. Então para você que quer fazer uma parte de modelar esses ambientes 3D, para prestar serviço como modelador, por exemplo, você pode usar o SketchUp, 3ds Max, ele funciona muito bem, tá? E também fazer um render brabo de cenas bem pequenas, né? Cenas pequenininhas, mas o seu computador dá conta de fazer elas, e com ela você consegue criar outras a ponto de pular para o próximo nível do computador, tá? Então aqui, quando a gente fala de CPU, né, que a gente comentou nesse comecinho do vídeo, o importante da CPU é ela ter quantidade de núcleos, né? Então assim, a quantidade de núcleos faz com que ela funcione de uma forma muito mais eficiente. Eu poderia entrar no quesito aqui muito técnico. O que é núcleo? Como que identifica o núcleo? Como é que faz o threads? Como é que funciona núcleos e threads? Enfim, eu não quero ser técnico. Eu quero ser, assim, uma fala muito popular, vamos dizer assim, para você entender e falar, ah, tá, agora eu entendi. Então, por exemplo, a CPU. A CPU, então, eu vou escolher uma CPU. Eu venho aqui nesse site, dou um mais, ele vai listar para mim uma lista infinita de CPU. A gente está montando um computador que não é um computador gamer. Existe o computador de trabalho, que é o que a gente está focando, de arquivismo, no caso, né? E existe o computador gamer, que é mais focado para jogos. E aí muda algumas coisas que você pode ver. Por exemplo, processadores que têm o nome de 3D funciona melhor para jogos, tá? Mas não funciona tão bem para o Chaos Coronas, por exemplo, né? Que é um renderizador em offline. Então essa aba aqui de CPU, a gente está falando de renderizador em offline, aquele que calcula pela CPU. O Corona Render é, por exemplo, esse exemplo. O V-Ray também tem a aba dele ali de tempo offline, tá? Enfim, para esse meu primeiro momento, eu tenho até aqui várias pesquisas, enfim, a gente sugere o Ryzen 5 7600X. Essa nomenclatura
É confusa? É confusa, tá? Mas é o que funciona. Todo mundo conhece o Ryzen 3, que a gente nem começa por ele, que ele é bem mais antigo, né? Ryzen 5, Ryzen 7 e Ryzen 9. Dentre esses Ryzen 5, 7 e 9, existem milhões de versões, tá? Várias versões, que inclusive elas tendem a mudar o preço, cada uma muda muito pouco uma da outra, e aí muda pouquíssimos elementos também. Então é muito interessante você estar pesquisando individualmente, entendendo melhor cada seção de Ryzen, né? 5, 7 e 9. Nesse caso, olha que legal esse site, ele tem avaliações das pessoas. Então a pessoa gostou, 342 pessoas votaram, né, por esse processador, e ele é avaliado aqui como 5 estrelas, né? O preço, vamos ignorar o preço no caso, eu venho e ponho adicionar esse elemento para o meu computador. Pronto, ó, começamos assim. Resfriador de CPU. A gente não vai entrar no quesito de resfriador aqui, a gente vai focar nos 3 pilares que eu comentei logo no início do vídeo: memória, processador, placa de vídeo. Lógico que a gente vai falar sobre um pouquinho de cada. Mas, por exemplo, aqui temos o Air Cooler, que é baseado por ar, o Water Cooler, que é baseado por um líquido que resfria o seu computador, resfriador personalizado, que é aquele que você monta os tubinhos com um líquido na mão. Tem vários aqui, gente. Tem o Triple Fan, que são 3 ventoinhas. Tem o Duplo Fan, que são 2. Esse é o Air Cooler, ó, duplas fãs, né? Então, nesse momento, ao selecionar o processador, vem aqui dar uma olhada, seleciona uma que tenha bastante avaliação, né? A gente pode pôr aqui por filtro, ó, mais avaliações, menos avaliações, e você consegue construir um Air Cooler é muito bom, um Water Cooler também é muito bom. Então, a gente não vai entrar nesse quesito aqui, tá? A gente vai pular para a placa-mãe. A placa-mãe é o coração do computador, né? Ela que informa tudo para os outros elementos. Ela conecta todos os elementos, todas as placas, todos os acessórios, tudo que você precisa vai na placa-mãe. Ela joga a informação de forma geral, tá? Então a placa-mãe ela precisa acompanhar o processador. Nesse caso, a gente usou um processador do Ryzen 5, tá? Então a placa-mãe que a gente oferece aqui, a ideia é um B650M. Essa placa-mãe faz compatibilidade com o soquete, então a entrada da CPU. Então aqui, ó, soquete AM significa que é da Ryzen, tá? Então todos esses aqui de AM você pode estar selecionando, tá? E aí o que diferencia desse com esse, com esse, com esse? Gente, marca tudo, ó, MSI é uma marca, ASRock é outra, Gigabyte é outra, Asus é outra, tem vários aqui que você pode ir pesquisando, tem variações, por exemplo, B650M, aí tem uma outra nomenclatura, tem o Elite, tem o Mortar, tem o Gaming, vários disso aqui faz essa questão de ter possibilidades, tá? O que eu vou partir como princípio aqui é a classificação aqui de comentários, tá? Então eu vou pegar essa do ASRock, inclusive tem até Wi-Fi nela, e eu vou adicionar a minha listinha, ó, tá? Então aqui já está somando a potência. A memória RAM é uma coisa que a gente sabe que aumentou muito o preço ultimamente. Por conta da inteligência artificial, ela usa muito da memória RAM. E como está tudo no auge, tende a ficar muito caro isso, tá? Então a gente está partindo do princípio da última tecnologia de memória RAM, que é a DDR5. Antigamente era a DDR4 e muito antigamente a DDR3. Isso significa um avanço de tecnologia. Então a gente vai mostrar aqui que para começar um PC básico, você precisa ter 16 GB de memória RAM. Giga significa essa quantidade de informação que essa memória RAM consegue absorver. E como que a gente... Por que 16? Como é que funciona isso? Cada placa-mãe, existe os slots, que são os locais onde que você vai colocar a sua memória. Tem placa-mãe que só tem 2 e a maioria delas tem 4. Para você ter um bom desempenho, uma melhor qualidade possível, a gente vai trabalhar em 2 slots, chamado de Dual Channel. Cada slot vai ter 8 GB de memória RAM, pula um, no próximo, mais 8 GB de memória RAM, tá? Dual Channel. Totalizando assim 16 GB, tá? Então nesse caso aqui, ó, 2x16, não, eu precisaria de 2x de 8, tá? E aí dentro dessas informações de memória RAM, existe a sua velocidade, existe a sua latência. Então quanto maior esse número, pior, quanto menor, melhor, mas também menor fica mais caro, tudo acompanha, sabe? Então nesse caso aqui, ó, a velocidade máxima dessa memória é de 2.500. Tá? Essa de baixo já é 6.000. Eu não vou ter aqui partido de
marca, de preço, de nada. Eu só quero montar a ideia de um computador nível 1, tá? Vamos lá. Então vamos pegar aqui, por exemplo, esse aqui, ó, de 34 avaliação, mas ele é de 16 GB. Vamos tentar achar aqui os módulos, ó, menores. Aqui a gente pôs uma lista, que é um módulo maior. Vamos fazer ao contrário, ó. Então eu quero 2x de 8, ó. 1x. Também eu posso comprar duas vezes a mesma, né? A gente está procurando aqui uma duplinha, que fica mais fácil para a gente poder montar esse computador. Ele está mostrando aqui só para nós tudo de 1x primeiro, ó. Olha essa lista. É uma lista que tem todos os elementos possíveis, né, para a gente poder construir a memória RAM. Nesse caso, ó, em vez de a gente perder muito tempo aqui procurando algo que é só para exemplificar a nossa ideia, eu vou pegar uma só e ponho duas vezes, tá? Então vamos pegar aqui uma que tem uma avaliação bem bacana de 8 GB. Ó. Aqui, por exemplo, eu achei essa daqui no caso que é 2 de 8, né? Mas se eu for parar para pensar, a gente pode pegar a mesma marca e tentar achar a versão dela de 8 GB, tá? Mas vamos pegar essa daqui e já vou adicionar aqui para nós no nosso computador que a gente está montando, né? Ó, sem preço disponível, tudo bem. A ideia é construir para ver se não dá algum erro. Armazenamento é opcional, mas a gente opta em pegar sempre um SSD, por exemplo, NVMe M2, que é conhecido, né? Que é um avanço do SSD antigo. Primeiro começou com HD, SSD e depois o NVMe, tá? Isso é questão de leitura e gravação. Quanto que ele lê, quanto que ele grava, para você poder abrir projetos de uma forma bem rápida, abrir programas de uma forma bem rápida, ter multitarefas e ele não gargalar, e ele não ficar dando problema, tá? A placa de vídeo é o nosso próximo elemento bem fundamental aqui, né? Então, com ela, você consegue construir uma cena que em projetos de tempo real precisam. D5 Render, Unreal, Twinmotion, Lumion, Inkscape, tá? O Vantage, tudo isso que depende do tempo real precisa da GPU, da nossa placa de vídeo. E essa placa de vídeo, o mais interessante dela é você ter informações de memória dentro dessa placa de vídeo. Então, 8 GB é o mínimo para a placa de vídeo, tá? E a placa de vídeo que a gente está tendo aqui é a RTX 5060 como base, tá? RTX significa da linha NVIDIA. E a NVIDIA, a GeForce NVIDIA, né? Ela é prioritária aqui no questão de tecnologia que os programas em tempo real usufruem, tá? Então ela é muito bem vista e funciona bem legal para poder fazer isso, tá? E olha que bacana, a memória dela aqui, ó, 8 GB, aí o preço acompanha. Só que existe também uma opção de 16 GB, só que ela é da linha TI. A linha TI, ela é mais cara, mas ela oferece mais desempenho. Umas não e a outra sim. Então, dependendo da marca que você for estar utilizando, você vai estar vendo que existem variações, principalmente aqui na parte da memória dessa placa de vídeo, né? O chipset é o mesmo, 5060, que é que a gente está focando. E também existe aqui questões de cor, tamanho, avaliação, né? A gente vai partir do princípio da básica, do nível 1 desse computador. Então a gente não vai pegar uma de 16 GB, a gente vai pegar de 8 GB. É o mínimo para a gente poder ter um PC de nível 1, tá? Então vou pegar aqui da Asus. Não, essa aqui é de 16, né? A gente pode pegar aqui da Gigabyte de 8, ó, e adicionar. Tá? Então assim a gente vai aumentando nossa voltagem, que está relacionada então à nossa fonte. O caso aqui é o case, na verdade é o gabinete, é onde que guarda tudo. E um gabinete mid-tower, então torre média, atende tudo de construção do seu computador. Existem os gabinetes pequenininhos, os médios e os grandes, chamados de full tower. Aqui a gente vai usar sempre um mid-tower, tá? Então a gente não vai nem adicionar, porque isso aqui é muito opcional, muito de gosto, de estética também. Na grande maioria, todos funcionam muito bem, tá? Mas fique atento no tamanho da sua placa de vídeo. As placas de vídeo tendem a ficar cada vez maior, né? Então é legal ter um gabinete bem grandão, assim, para você poder ter uns futuros updates aí no decorrer do seu computador, tá? A fonte de energia, ela vem junto, né, com os elementos. Você viu que estava dando aqui, ó, 330 watts, né? Então aqui eu venho em fonte de energia e eu posso ter uma base mínima aqui de 650 watts. Então aqui temos a linha bronze, temos a linha ouro, temos a linha titânio, a linha também premium, né? Também a platinum. Temos vários tipos de linha. O que isso significa? A qualidade disso. Então a linha ouro é uma linha muito bem vista, né? Então ela é bem legal. A gente pode optar em pegar uma linha ouro, ó, 26 avaliações de 650 watts. Ó. Eu adiciono a minha seleção
e assim eu tenho 600, eu tenho o dobro do que o meu computador está pegando. Mas a gente também não pôs o armazenamento, a gente não pôs também a informação ali do refrigerador dessa CPU, né? Então essas coisas também tendem a crescer. Sistema operacional não importa muito, é o Windows 11 que a gente está hoje em dia, e o monitor também fica para a nossa dica de ouro, tá? Então, nesse momento, a gente tem um computador bem montado de nível 1, tá? E o que eu posso te falar que poderia mudar nesse computador? A gente poderia, finalizado, tá? Então, esse aqui é o computador de nível 1. Para você ver, são poucas peças. Então, quando você está começando a entender, você fala, meu Deus do céu, que tanto de coisa que a gente tem que fazer aqui. Nesse caso, é poucas pecinhas, nenhum erro, deu uma atenção que peças podem apresentar problemas. E aí uma outra alternativa desse primeiro PC, os outros níveis de computador, a gente vai mais rápido, porque a gente entendeu a linha de raciocínio. É a mudança da CPU, consequentemente, da sua placa-mãe. Então, qual CPU que a gente poderia substituir? Não utilizando da linha AMD, e sim da linha Intel. E aí a Intel, temos a opção aqui do Core i5 da 14ª geração, tá? Esse i5, a gente pode até tirar esse Core aqui para ele entender. Deixa eu escrever de novo. Intel Core i5 14600, tá? O que significa o K? O K, ele dá um boost, né? Um gásinho aqui no seu desempenho. E o KF é quando você precisa de uma placa de vídeo para ter informação na sua tela. O K tem a placa de vídeo integrada dentro da CPU. O KF não. Então, se a sua placa de vídeo, por exemplo, Deus me livre, queimar, você não vai conseguir ter tela, né? Você não vai conseguir ver. O K você já consegue ver, entender melhor o que aconteceu no seu computador, enfim. Mas isso aqui são detalhes, né? Às vezes, né, não na sua grande maioria, mas o KF tende a ser um pouquinho mais em conta por conta dessa falta, entre aspas, do elemento, tá? Então vamos colocar aqui o Core i5, que é muito equivalente ao Ryzen que a gente colocou da linha Ryzen 5, tá? Quando eu coloco ele, a minha placa de vídeo, melhor dizendo, a minha placa-mãe some, porque aquela placa-mãe, ela é vinculada à minha CPU. Como a gente trocou a CPU, a placa-mãe vem sem a opção, a gente tem que optar por uma placa-mãe. E qual placa-mãe atende ela? A B760M. Funciona muito bem. Temos aqui várias versões, né, várias marcas, e o soquete que atende a linha da Intel já é o 1700, né, o 1700 aqui da LGA. Então assim, a CPU mudou, a placa-mãe acompanha. A CPU é da Ryzen, a placa-mãe tem que ser da AMD. A CPU é da Intel, a placa-mãe tem que ser do soquete da Intel, tá? Tenha isso em mente. Essa placa-mãe também atende as memórias. A gente está lidando aqui com memória DDR5. Se você quiser comprar uma memória DDR4, a sua placa-mãe tem que fazer leitura de DDR4. Então, tudo isso, lembra que eu te falei que é uma bola de neve? Tudo está interligado. Cuidado com as entrelinhas, tá? Então, nesse momento, ó, a gente pode pegar qualquer marca aqui, tá? Mas o soquete é 1700, eu venho, adiciono. É o mesmo computador, tá? Uma voltagem um pouquinho superior. A Intel tende a ter um pouquinho mais de voltagem, tá? Mas mesmo com a voltagem alta aqui, a nossa fonte de alimentação de 650 aguenta bem isso, tá? Então, esse aqui é o nosso computador que a gente pode ter uma variável ali, né? Uma mudança de comportamento dos seus elementos. Aqui a gente fez uma pequena troca e a gente criou, então, esse primeiro computador, denominado aqui, então, com o nosso PC nível 1, o sobrevivente. Muito legal esse nome. Então, ele é básico ali para a parte de modelagem, né? O resumo dele, basicamente, ele considera uma máquina básica, né? Para escritório de arquitetura, de arquivística, que é o que a gente está falando. Renderizações bem mais lentas, mas a qualidade sempre é a mesma, tá? Por mais que a gente ponha um computador muito fera e um computador bem básico, que é esse aqui, o nosso sobrevivente nível 1, o resultado, a qualidade é o mesmo. O que vai mudar é o tempo de ter essa qualidade. Então aqui é com uma renderização mais lentas, né? Porém, bom em multitarefa e modelagem, tá? Ideal para quem está começando. Esse é o PC nível 1. Agora o PC de nível 2, que é denominado aqui como o profissional autônomo, é o intermediário.
A gente vai lidar agora com essas peças um pouquinho mais dinâmica, tá? Porque a ideia aqui foi construída. Agora a gente vai lidar só com variações. A gente está aumentando um pouquinho de qualidade de cada coisa, mas o preço também sobe junto. Então por isso que a gente vai um pouco mais rápido, para não ficar tão maçante. Então, por exemplo, CPU. A gente vai fazer a mesma opção da AMD e da Intel. Aqui no caso, a gente estava lidando com Ryzen 5. Agora o que a gente vai pesquisar? Ryzen 7, porque a gente está aumentando a qualidade do nosso computador. Esse Ryzen 7 também existem variações dele, tá? 9800, 7800, 7600, infinitas possibilidades de você poder fazer um pequeno update entre um e outro ali para a quantidade de núcleos, que é o fundamental. A gente está lidando agora de 8 a 12 núcleos, então depende muito de qual processador que você está utilizando e qual é o foco. Se é um renderizador em offline, por exemplo, Chaos Corona, o V-Ray da vida, ou um renderizador em tempo real. Também é muito interessante ter um processador que tenha bastante núcleos para poder ter isso tudo. Basicamente, se você focar num renderizador em tempo real, muito consequentemente você já consegue fazer o render offline. Mas se você focar apenas num renderizador offline, muito provavelmente você não vai comprar uma placa de vídeo suficiente. E aí você fica meio que no meio do caminho. Então, foque sempre em tempo real, porque consequentemente você já consegue ter um computador também offline, tá? Nesse caso aqui a gente vai usar o 7700, tá? Então temos ele sem o X e com o X. O que vai mudar? Ó, ele muda um pouquinho do clock, né? Ele tem um pouquinho mais de vantagem na sua velocidade, mas consequentemente ele gasta bem mais watts, né? Mas ele tem uma avaliação bem bacana. Então vamos usar esse X. Ok, selecionei o meu CPU. O meu resfriador da CPU, o melhor que você tiver, o Triple Fan, Water Cooler, o Air Cooler bem bacana. O importante é deixar ele bem geladinho. Altas temperaturas não é muito legal para nenhuma peça. O limite geralmente que a gente usa aqui é de 80 graus. Assim, ó, limite. Ele aguenta até 100. Mas 80, gente, pensa, a vida útil desse equipamento tende a ficar defasada, né? Então tá. Placa-mãe. A gente precisa de uma placa-mãe que adere a essa. Então quando a gente põe a CPU, então aqui, ó, todas a M5. Então isso é muito gostoso porque a gente não tem chance de errar, tá? Uma placa-mãe bem bacana que atende isso é a nossa B650M, tá? Ela atende bem bacana. Mas se você quiser dar um gás para no futuro ter um update melhor, fala, vou comprar uma placa-mãe melhor agora, porque se eu decidir aumentar ela, né? A B850M também te adere muito bem. Você vê que o preço dela, ela tende a subir um pouquinho, né? Isso se tratando em dólar, né? Ó, soquete de memória sempre é 4. A memória máxima, olha aqui, ela aguenta bastante memória. Essa aqui já aguenta um pouquinho menos. Consequentemente, o preço dela é um pouquinho inferior, né? Mas é bem interessante ter essas opções aqui, né? Vamos pegar essa daqui, a primeira, e eu vou adicionar ela. Memória. A memória que passa de 16 para 32, né? Então a gente está aumentando o dobro da memória. Mantendo o Dual Channel, sempre duas memórias para manter os dois canais, tá? E ela aqui com 16 GB. E olha que o preço dela tá bem salgado. A memória hoje em dia tá bem complicada, né? Vamos selecionar essa de duas de 16, totalizando 32 GB. Legal. Eu adiciono ela aqui, vejo que até agora nenhum erro, só uma atenção, né? O armazenamento, conforme a gente disse, não é uma prioridade, sempre focando em SSD, NVMe é o mais importante, tá? A placa de vídeo, quando a gente estava na 5060, agora a gente vai para RTX 5070. Então a gente aumentou um pouquinho dela. Então temos versões aqui de 12 GB, que é bem bacana para essa marca, e também temos de 16. Mas lembrando, ela já pega aqui o quesito da TI. Quanto maior a memória, bem mais interessante, só que muito consequentemente o preço sobe bastante. Então vamos manter aqui o básico do nível 2. Uma de 12 GB da GeForce, tá? Legal. Isso aqui é muito bacana depois que você vai construindo. O gabinete a gente não vai mexer, mesma questão. Aqui já está gastando, ó, 440. Lembra da nossa fonte de 650 do nível 1? Já começa a ficar para trás, porque os elementos que aumentam aqui no seu quesito de força, de desempenho, tende a puxar muito mais
voltagem, tá? Então aqui nesse caso, nessa fonte de energia mínima que a gente precisa ter aqui, pelo menos uma fontezinha ali para você aguentar de 750 watts ou até mesmo 850 se você já quiser ter um futuro update, tá? Aqui vamos manter a nossa linha ouro e ó, MSI, uma marca maravilhosa, vamos adicionar aqui, não se atentando literalmente a preços. Como a gente está se tratando desses elementos, 750 watts, a placa-mãe B650, os preços tendem a acompanhar essas peças que a gente está dizendo aqui, tá? Então temos uma média de preço ali de computador, mas se você for começar a pegar elementos de peça que tem um gaming da vida, um overclock ali a mais, um extra nos seus componentes dentro dessas placas, né? Um pouquinho mais de velocidade, enfim, de gigas de memória, enfim, esses preços tendem a subir. Por isso que a gente não vai falar sobre preço, porque é muito variável aqui, tá? O sistema operacional a gente não vai mexer e o monitor também a gente não vai falar disso agora, tá? Então a gente já tem um computador aqui de nível 2, tá? E ele não deu nenhum erro, bacana. E fora isso, eu vou tirar minha placa-mãe e eu vou tirar a minha CPU para te trazer a parte da Intel, né? Qual CPU que a gente poderia utilizar ao invés de ser a AMD? A gente poderia usar aqui para nós a nossa Intel Core 7, né? A gente vai usar o i7, também da 14ª geração, tá? O 14700. Temos da linha K, da linha KF e da linha F. E também sem nenhuma letra. Você vê que os preços mudam um pouco, né? As avaliações sempre do K e do KF são muito positivas. Eu vou usar o do K. Quando a gente seleciona isso, a gente tem aqui, ó, 20 núcleos, né? Ela é bem poderosa para poder fazer. Esse computador aqui, gente, ele até tem um nome, ele tem o computador máquina de guerra, porque a grande maioria dos estudos tem esse computador que a gente está te mostrando. Esse é o mais queridinho. E a placa-mãe, para acompanhar ela, também temos duas opções. A linha B760M, tá? Que atende muito bem. Esse é o soquete LGA 1700, então quer dizer que ela atende ao nossa CPU. Mas se você quiser dar um gás ainda mais para pegar a última placa-mãe, quase, né? É a Z790. Então ela é bem mais salgadinha, mas ela também atende bem bacana o seu elemento aqui do computador. Vamos voltar para a B760 para a gente manter a linha dos elementos básicos, né? Vamos pegar ele aqui, que tem 7 avaliações, por exemplo. Aqui eu venho, adiciono. Então já está feito o computador de nível 2, né? O nosso computador profissional autônomo. Ele é bem bacana, ele é muito utilizado em vários estudos, é o nosso computador de guerra. E um resumo geral dele, ele é muito bom, né, para escritórios tanto de arquitetura, mais focado para arquivistas. Então as renderizações deles é bem mais eficiente, multitarefa é garantido, modelagem é garantido, né? E você já consegue aumentar o nível do ambiente. Então você estava um ambiente pequenininho ali no nível 1 do computador. No nível 2 do computador, você já aumentou o nível. Então, você já consegue num living, num apartamento maior, numa fachada de uma casa, em tempo real ali, fica show de bola, tá? E ele também trabalha com vários monitores, porque a placa de vídeo dele é bem bacana, então você pode ter já 2 monitores funcionando, que fica bem bacana, tá? Vamos agora para o nível 3. O nível 3 é o nosso computador avançado, nossa fim de linha na questão do high-end. Então ele é o final de uma linha de um computador avançado, tá? Que você consegue ter muita maestria no que você for fazer. Depois a gente vai falar do nível patrão, né? Vamos falar assim, nível under, que é aquele computador grandioso, sem limite de orçamento. Mas até lá, esse computador que eu vou te falar aqui é o computador dos sonhos, né? Aquele computador que a gente fala, algum dia eu vou ter esse computador. E se você seguir toda a metodologia dos 7 pilares do Render Brabo, nossos conteúdos aqui da Off 3D Academy, você com certeza vai ter uma carreira muito bacana no quesito arquivista, tá? Então vamos lá. Processador, vamos sempre manter o padrão. Vamos agora para o Ryzen. E qual dos grupinhos do Ryzen? A gente já passou pelo 5, a gente já passou pelo 7, agora é o Ryzen 9. Qual deles que a gente pode utilizar? Dentre as variações, temos também o 7900X, é bem bacana, tá? Lembrando, o 3D para o Corona Render, ele perde um pouquinho de desempenho, tá? Então,
Para evitar isso, vamos optar pelo X. Inclusive, ele é bem mais avaliado, ele é muito mais barato. Ele tem um clock melhor do que o 3D, tá? A mesma frequência ali dos questões do núcleo, mas ele gasta um pouco mais do que o anterior. Mas a gente vai mudar a nossa fonte, né? Então tá bom. Vamos pegar aqui nosso Ryzen 9, já estamos melhorando, bem bacana, né? Aqui o refrigerador, vamos manter assim, 100. E vamos usar a placa-mãe. Qual a placa-mãe que atende? Lembra? Aqui a gente já tem o filtro do AM5, que é o soquete para poder fazer essa leitura. Mas aqui para nós a gente pode ter duas opções. A B850M, que no computador nível 2 era uma opção de update. Já no nível 3 ela é a nossa básica. Tá vendo que às vezes é bom a gente gastar um pouquinho a mais numa coisa que a gente sabe que possa ser o nosso próximo nível? E essa daqui, esse nível é muito bacana, ela atende muito bem. Só que se você quiser ter um nível a mais, você pode ir para X870. Aí o preço dela sobe bastante, mas é aquela coisa. Você tem essa, você tem todas possíveis, tá? É basicamente a última linha de qualidade ali das placas mãe, tá? Vamos usar a B850 como a nossa básica. E eu vou colocar aqui do ASRock. A marca não importa muito, importa que o soquete funciona. A leitura de memória de slot é DDR5, lembra sempre de avaliar isso. E ela aguenta aqui 256 GB de memória. A gente vai usar quanto de memória agora? Já selecionei. Ao invés de 32, o dobro. A gente vai usar 64 memória aqui, do valor da memória, né? Então aqui nesse caso a gente vai usar duas channels de 32, ó, 2x de 32, tá? Aqui temos a linha preta, a tempo de resposta, ó, a latência dela é bem baixinha, bem bacana. Olha a velocidade dela, é muito boa também. E a marca nem se fala, Corsair é maravilhosa, né? Então a memória veio junto. E memória, ó, tá salgado, tá? Então assim, vamos se atentar também nesse preço aqui para nós, né? Em real, porque tá bem salgadinha a memória hoje nesse vídeo que a gente tá gravando, tá? Armazenamento, lembra sempre SSD, NVMe. Placa de vídeo. A gente estava lidando com a 5070, agora a gente já pula para 5080. Temos ela tanto de 16 quanto de 18, mas o 18 ficou cada vez mais raro e às vezes nem apareceu. Teve uma época que existiu, agora já nem tem mais, olha que coisa, né? 16 GB. Ela é uma linha só de 16 GB, então não tem mais o que se preocupar. Aqui é questão de preço e de preferência, tá? Vamos pegar da Gigabyte, vamos adicionar ela. Legal. E a fonte, ó, olha aqui, ó, já foi para 650. O nosso preset de nível 1 já nem vai ligar o computador. A gente precisa de uma fonte que acompanha essas peças, tá? Então a fonte de energia aqui para nós, uma fonte bem bacana que aguente 850 a 1000 watts, tá? Aqui eu vou usar da linha ouro, vamos manter esse padrão. MSI, bem bacana. E assim a gente já tem o PC de nível 3, o nosso computador avançado, tá? E vamos só alterar aqui os componentes. Então a CPU eu vou remover da AMD e a placa-mãe também. E a CPU a gente vai usar agora da Intel. E qual da Intel que é bacana? Intel Core, não é 7, não é 5, é Core i9. Então a gente já subiu mais uma categoria. 12.900K é uma linha bem bacana. E eu vou focar nela porque depois dela temos a linha 14.000, que é o que a gente está falando até agora, né? A nossa 14.900, só que ela tem um preço bem salgado. Então, e outra, ela tem aqui ó, 24 núcleos, tá? E a 12.900, ela tem 16. Então, tipo assim, ela é um pouquinho inferior, mas ela acompanha o nível do computador. Então vamos pegar ela aqui, ó, na linha K, adicionar, e aqui a placa-mãe, quando a gente põe o CPU, ela automaticamente já vai para o LGA 1700, tá? E a placa-mãe, para esse caso aqui da Intel, a gente pode usar a Z790. Ela basicamente é a última ali da categoria, bem bacana, bem boa. Também eu vou usar ela aqui e tá feito o nosso PC de nível 3, tá? Esse computador, ele é muito bom, ele é considerado uma máquina bruta, né? Para deep work, aquele
aquele trabalho profundo, né? Eficiente, eficaz, render muito rápido, cena em grande escala. Agora a gente pode fazer uma fotomontagem, tudo em torno de 3D, muita informação, muito bom para tempo real, Unreal, Twinmotion, D5 Render, Inkscape, então nem se fala. Então a máquina assim muito poderosa. Além disso, os processadores dela aqui é bacana para tempo offline. Chaos Corona, V-Ray, né? Esses renderizadores offline ela atende muito bem. Então dá para renderizar animações longas, principalmente na CPU, na GPU que a gente mostra ali no nosso curso do Off 3D Academy do D5 Render, por exemplo. Aí ela vai de letra, né? 4K ali em 2 minutinhos, tá tudo pronto, renderizado uma animação, tá? Uma máquina ideal para aquela máquina principal. Manda a máquina principal do estúdio renderizar. Essa daqui, tá? E aí depois dela vem a parte da ignorância, né? Que a gente vai agora pro nosso último PC de nível 4. É denominada como o nível patrão, né? É aquela máquina assim, sem limite. E o mais bacana dela é você paquerar ela, porque com ela você consegue ter tudo. Todas as outras máquinas elas ficam no chinelo e você trabalha assim de uma forma muito eficiente. Lembrando, essa máquina aqui vai mudar minha vida? Não, o artista por trás da máquina é o que importa, tá? Então nós que estamos desenvolvendo o 3D, nós que temos nosso olhar cinematográfico, nosso olhar fotográfico, é o que condiz a qualidade do nosso render. A máquina é uma ferramenta para a gente conseguir chegar nessa qualidade. A máquina de nível 4 e a máquina de nível 1 vai entregar a mesma qualidade. Em termos de velocidade, em termos de praticidade, de dia a dia, de quantidade de testes, enfim, uma máquina de nível superior vai fazer com que você atenda uns clientes que te têm mais cenas complexas, né? E aí, consequentemente, você consegue fazer mais testes, você consegue errar mais, porque o tempo de velocidade é bem mais superior. Então, essa máquina aqui de nível 4, ela é justamente para você ter o ápice de um foco. Eu quero ter essa máquina quando eu crescer, quando eu chegar lá, tá? Então a CPU dela, ela é ainda da Ryzen 9, né? Então olha para você ver, ela tá continuando nesse mesmo padrão de qualidade, né? A diferença aqui é o número 9950 é o que atende, né? O X ou o 3D, tá? Então essa aqui é muito aclamada, vamos usar ela do X. Vamos adicionar ela aqui. O resfriador, sempre o Triplofan ali, o water cooler, um air cooler bem legal para poder fazer isso, tá? A placa-mãe, ela vem da anterior. Lembra que do nível 3 a gente optou em pegar a da linha B? Aqui é da linha X, 870, tá? Então essa linha aqui é bem bacana, muito bem falada, né? Ela aguenta bastante memória máxima, ela tem o soquete certinho para o nosso processador, tá? Então, MSI, então, nem se fala, uma marca muito de qualidade, tá? A memória aqui a gente já partir para a parte da ignorância. A gente vai usar ela em 128 GB de memória, tá? Então aqui basicamente a gente pode usar 4 slots de 32, tá? Lembra lá na nossa placa-mãe, ela aguenta um pouquinho mais, né? Ela aguenta 256 GB de memória. Mas para você conseguir chegar nesse número, você teria que ter 4x de 64. E 256 GB de memória é muita memória, tá? 128 é muito mais do que o suficiente. Então, nesse caso aqui, são 4 slots, cada um de 32, somando 128 GB, tá? Assim é bem bacana. Eu vou estar adicionando. Lembrando que o preço dela é bem dolorido, tá? Então, assim, não importa, a gente está no nível 4, preço não é o nosso problema, olha que maravilha. Armazenamento, se eu quisesse pôr 16 TB, eu queria pôr essa, não tem limite aqui, gente. Placa de vídeo, estava na 5080, agora é a RTX 5090 e ela é o ápice de memória, né? 32 de memória. Antigamente, na linha 4090 para trás, a gente tinha 24 GB de memória. Aí ela aumentou para 32, então assim, consequentemente o preço na casa aqui do real tá batendo mais de 20k. Então assim, é bem complicado. Eu falei um valor, tomara que no futuro, daqui 1-2 anos, quando eu voltar nesse vídeo para me ouvir, eu falo, nossa, tava caro, agora tá bem mais barato. Quem sabe, né? Não custa sonhar. Então vamos lá, 5090 da NVIDIA Founders Edition, esquece.
Ela nem tem preço. Ó. Vamos pegar aqui uma menos dolorida em dólar, né? Essa aqui da Gigabyte. Essa placa é um monstro, tá? Vamos adicionar ela aqui. Roda qualquer programa em tempo real, assim, embaixo do braço. Fonte de energia. Olha aqui a nossa voltagem, gente. Olha o tamanho dessa voltagem. A gente estava aqui na casa dos 300 do nível 1. O nível 4 já está batendo quase 1000. Então, para acompanhar essa fonte de energia, é o mínimo aqui de 1000, olha lá, hein? É melhor ir para 1200. Já vai, bate o pé lá em cima. E aqui, quando a gente se trata de 1200, a gente já vê mais platina rodando, ó. Titânio, então. Mas vamos manter da linha ouro, tá? Legal. E aí, por fim, aqui, basicamente, esse é o computador dos sonhos, né? Para dólar, ainda sem gabinete, sem computador, sem nada, é um preço muito acessível, assim, entre aspas, né? Agora, aqui em real, realmente o imposto é uma coisa que pega bastante. Então, por isso que a gente nem vai comentar sobre preço, tá? Esse é o computador dos sonhos. Vamos remover a nossa CPU e vamos remover a nossa placa-mãe. Na parte da CPU da Intel, é Intel Core, mantendo o do nível 3, 9. Lembra que eu tinha te mostrado qual que é ele? É o 14900, o 14900K. Ele é bem bacana, 24 núcleos, ele é muito poderoso para esses renderizadores offline, por exemplo, o Chaos Corona. Vixe, é uma maravilha, gente. Você põe para renderizar, faz rapidinho, tá? E a placa-mãe, consequentemente, graças a Deus, mantém o soquete, tá? Então você pode ter uma placa-mãe do nível 3 para poder fazer um update no futuro. Ela mantém esse encaixe, né? E essa placa-mãe, uma placa que adere, que a gente já colocou, a Z790, vem junto, tá? MSI é a melhor aqui, adicionar. Então, assim, já é uma da linha Intel, ao invés de ser AMD, tá? Então, esse computador também é muito poderoso, é o principal, é o mais forte do que a gente tem aqui, tá? É o nível patrão. Ele considera uma máquina de altíssimo desempenho, né? Pode ser utilizada para qualquer tipo de projeto e você consegue ter uma entrega. A diferença é que aqui, o gabinete, eu, particularmente, optaria por um full tower, né? Aquela torre enorme, mas ela é tão grande, tão exagerada, mas, pô, nós tá sem limite aqui de orçamento, a gente tá livre, né? Aí é maravilhoso poder utilizar ela. Mas, enfim, essa aqui é o nosso gabinete, nosso computador de nível 4, nosso computador de nível patrão. E agora vem a dica de ouro. A dica de ouro, gente, para você que ficou até o final do vídeo, ela chama dica de ouro, o setup invisível. O que isso significa? Nada adianta você ter uma máquina de nível patrão, né? Aquela máquina top. Se você não aguenta ficar no seu ambiente 1 hora, 2 horas. E a gente sabe, nós artistas 3D, sabemos que ficamos entre 8 a 12 horas de trabalho. Gente, a gente ama o que faz. Então fica muitas horas no computador. Então a primeira coisa que você precisa ver é um bom monitor. Qual monitor eu devo comprar? Aqui nesse site a gente até mostra aqui a parte do monitor, né? Aqui temos vários monitores. O principal que você precisa ter em mente não é a taxa de atualização, a quantidade de imagem, né, que ele nos proporciona. 60 Hz significa 60 quadros por segundo. Ele te oferece 60 imagens a cada segundo. Aqui já é 180, aqui já é 240, aqui já é 540. Nosso olho nem consegue ver tanta informação assim. Isso é bacana ter em mente, que às vezes um 144, principalmente para jogar, para relaxar, 144, é bacana ali, o mouse flui bem, ele é diferente, o workflow, né? Mas o principal disso tudo, gente, é o tempo de resposta para você ter informação ao seu clique, aquela informação que vem ao seu olho, mas é o tipo de painel. Temos IPS, que é fidelidade de cor bem bacana, o QD OLED, o OLED é maravilhoso, eu pegaria sempre a última tecnologia, o OLED é bem bacana. O VA, que tem mais tempo de resposta, mas ao mesmo tempo ele não é tão bom assim, tá? Ele tem um pouquinho de variações de cores. Então assim, o que eu optaria em um bom monitor? No mínimo IPS e um OLED é bem bacana, tá? Então o setup de ouro, o setup invisível, né? A dica de ouro, melhor dizendo, ele está relacionado
o nosso monitor. Então, um monitor IPS, um monitor OLED é bem bacana de ter. O que mais que a gente pode falar sobre isso? Sobre os periféricos. O mouse, ele tem que ser um mouse bem bacana, de tecnologia avançada. Então, por exemplo, periféricos, mouse, você pode... A Logitech tem mouses maravilhosos, tá? Com fio, sem fio, tá? O mais importante é ele ser um óptico, porque ele é muito mais interessante, tá? Do que... Lembra antigamente, quando vinha os mouse, ele tinha uma bolinha embaixo do mouse, né? Aquela bolinha gerava a rotação do X e do Y, né? Do movimento do mouse, vertical e horizontal, e levava essa informação. Depois veio o laser, que é aquele que quando você levanta, fica aquele laser vermelho piscando, e depois o óptico, que esse é maravilhoso, ele funciona em qualquer superfície, na pele, na coxa, em madeira, em tecido ali do mousepad, por exemplo, que é um tecidinho que você consegue ver. Então, o óptico para um mouse é bem bacana. E na parte dos teclados, é muito importante você comprar, por exemplo, um teclado mecânico. Por que um teclado mecânico? O que isso significa, né? O teclado mecânico, ele é bacana porque ele não tem aquela função ghost. O que é o ghost? Quando você clica 5, 6 teclas ao mesmo tempo, ele não lê a sexta tecla, ele só lê até 5. Isso é ruim porque, por exemplo, tem um comando no Photoshop que é Ctrl Shift Alt E, Ctrl Shift Alt W para salvar uma imagem. Então, você evita de ter esses problemas. Então, teclados mecânicos é bem bacana para você também ter um tempo de resposta rápido, ter uma leitura individual de cada tecla. E existem os mecânicos de várias cores, o Swift vermelho, Swift marrom, azul, isso adere no quesito barulho. Então pega um Swift mais smooth, mas não tão barulhento, porque a gente digita muito. Se você pegar um teclado barulhento, isso aí pode incomodar. Um bom fone de ouvido ou uma caixinha externa para você poder ouvir uma música, tá? E por fim, uma cadeira muito ergonômica para você ficar horas sentado sem sentir dor, senão a lombar, a hérnia de disco, ó, vai lá estourando. Um ambiente agradável com luzes indiretas, não tão claro, e o principal, deixa o sol entrar. A gente precisa do sol, uma luz natural no seu ambiente. E tudo isso, gente, tudo isso que a gente está falando, equipamentos, periféricos, ambiente, clima, cadeira, tudo, é para agradar quem? Nós. Então, tudo isso é para nos agradar, para nos entregar uma qualidade maravilhosa, né? Para nos entregar um conforto, para nos inspirar a criar renders brabos. E fora todos esses periféricos, nós da Off 3D Academy oferecemos os cursos, né, de todos os programas de renderização possível que tem no mercado, que o mais utilizado em grandes escritórios, né, de arquitetura, enfim. Com nós aqui ensinando esses pilares, você tem tudo pronto, maravilhoso, detalhado, como se fosse um guia para você conseguir renderizar, fazer um render brabo a partir de hoje, com esse guia passo a passo aqui de ideias de montagem de computador. Então eu quero muito você que discorda de mim, de alguma peça do computador, escreve aqui nos comentários o que você substituiria, qual peça de computador você acha melhor, qual que é o seu computador. Escreve aqui para ajudar todos nós aqui da comunidade de arquivistas, tá? Gente, eu agradeço demais a sua presença. E lembrando, se você for trabalhar com inteligência artificial, isso tudo aqui que você viu nesse vídeo pode ficar num balanço. Falar, será que compensa ter um PC nível 4, nível patrão? Eu acho melhor comprar um nível 1, porque eu vou trabalhar só com IA. Não, melhor comprar um nível 2, porque eu posso fazer um 3D. Não, é melhor eu comprar um nível 3, para eu ficar confortável por muitos anos. Ou melhor, eu sou patrão, eu vou comprar um melhor computador porque eu mereço. Essa frase é maravilhosa para se endividar, né? Eu mereço. Trabalho para isso. Pronto, lascou. Fatura no cartão lá em cima. Gente, brincadeiras à parte. Eu agradeço você ter ficado até o final desse vídeo. Eu agradeço a sua presença. Eu vou ficando por aqui e dá-lhe render. Eita, galera, quanta informação, né? Eu espero de coração que o vídeo de hoje tenha ajudado, né, você a entender um pouco melhor como decidir, né, a configuração do seu computador, né, do PC que de repente você quer montar agora para poder trabalhar com render, trabalhar com 3D. Esse negócio de computador é uma coisa que muda o tempo todo, né? Evolui todos os dias, a tecnologia avança muito rápido, mas se você entender os fundamentos das coisas, você consegue decidir com mais segurança hoje ou daqui para frente também, né? E claro, deixa nos comentários aqui se você tem alguma recomendação para adicionar ao que a gente passou aqui hoje, beleza? É muito importante também saber da sua experiência. Coloca aqui nos comentários. Um abraço e por hoje é isso. Dá-lhe render!